nós estamos aqui discutindo a questão da nova agenda urbana, das 17 ODSs e a aplicação do conceito de inteligência e inovação, e tudo isso aplicado no ambiente urbano e para pessoas, né? Então, tem sido bastante produtivo. Ontem nós tivemos a secretária adjunta de Inovação, o deputado Policy, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, que trouxeram colocações muito interessantes sobre a questão de um amontoado de aplicativos. Isso não é inteligência na cidade, e sim ideias inovadoras para poder aplicar política pública. Tivemos o Luciano, que fez uma provocação interessante de que nós estamos discutindo o 5G, sendo que nem o nosso 3G funciona muito bem, e que a maioria das pessoas, nem todas as pessoas, têm um celular que cabe tudo, que consegue baixar tanto aplicativo, e, portanto, a gente precisa discutir todas essas políticas públicas. À noite, nós falamos de democracia, participação e controle, mineração de dados. Foi muito interessante. Hoje, pela manhã, tratamos sobre contratação pública, sobre as políticas públicas e sobre as possibilidades que são possíveis de ser utilizadas em favor dessas políticas e da execução da atividade administrativa. Tratamos de parceria público-privada, tratamos de mobilidade, tratamos de eletrificação, melhoria da qualidade do ar. E, nessa atuada, a nossa mesa de hoje é uma mesa, nosso painel todo, né, de toda a noite, ele é muito interessante. Nós vamos tratar de assuntos que envolvem diretamente as pessoas. Esse nosso primeiro painel, ele é um painel que trata de patrimônio e de cultura, que é algo que é muito importante e caro para todos nós, e a gente vive momentos onde essas afirmações são importantes, porque as estruturas precisam ser mantidas, e as instituições precisam ser fortalecidas, e é o pertencimento que garante essa circunstância. E a mesa seguinte trata de empreendedorismo, e todas essas novidades que são possíveis diante desse cenário e aí econômico bastante complicado. Então, mesmo dentro desse empreendedorismo e dessas relações novas, a parte do que é cultura e patrimônio também pode ser um meio de fortalecer localidades, de resgatar identidades e colaborar com a implementação de política pública. Então, acho que a gente vai ter uma noite muito rica. Temos aqui, todos os palestrantes são excelentes, e eu vou fazer a composição da primeira mesa. Espero que seja proveitoso para todos nós. E eu chamo, então, para presidir essa mesa, Grace Carreira Dini, que é advogada, diretora do Departamento Cultural de Araçoiaba da Serra, integrante da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, e, com muito prazer, foi minha aluna, é da casa, e a gente fica muito feliz quando a gente tem frutos que florescem de maneira positiva. É um prazer tê-la aqui. Convido também a professora Nádia Somek, professora emérita da FAUMAC, doutora pela FAU-USP, uma referência aqui para todos nós. É um prazer que ela esteja aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. Convido também Renato Cimbalista, que é arquiteto urbanista, mestre e doutor também pela FAU-USP, também outra referência na matéria e na discussão. Também fico muito feliz. Seja muito bem-vindo ao Mackenzie, ao curso de Direito. Convido também a Vanessa Grigoletto Belo Figueiredo, que também é arquiteta urbanista, doutora e mestre em planejamento urbano, e que eu tive o prazer de conhecer recentemente, e já me sinto afeiçoada, dada o nosso pensamento e toda a luta que a gente está fazendo, e aí criando a rede, né, de patrimônio. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito.
Convido também Yara Cristina Gabriel, que é historiadora, consultora e especialista em patrimônio cultural, mestre em educação, também membro da Comissão de Direito Urbanístico e, assim como os urbanistas, os arquitetos urbanistas, os historiadores fazem parte do meu universo. Eu já disse isso várias vezes aqui por esses dias. Muito obrigada por ter aceito. Prazer, Yara. Bem-vinda ao Mackenzie. Nós começamos um pouquinho mais tarde, então a gente vai ter um tempinho um pouquinho menor, mas agora a mesa é sua, Grace. Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigada ao Mackenzie, obrigada, Lilian, pelo convite. É uma grande honra, eu sou muito feliz de estar aqui. Não existe ex-mackenzista, né? Quem falou isso falou bem. Mackenzista é para a vida toda. Hoje nós vamos trabalhar um tema dentro da Smart City, cidade inteligente, que é um tema muito importante para refletir, né? Para as reflexões acerca do desenvolvimento urbano que nós queremos, né? A cidade é, por excelência, um local de práticas culturais. E, para mim, não me parece inteligente uma cidade que não considera o seu povo, as pessoas, né? Que não considera a relação da comunidade com o seu território, com a sua rua, com o seu bairro. Então, a inteligência ela não é só tecnológica. A inteligência é considerar também que existem pessoas, né? E essas pessoas têm uma relação muito forte com o lugar, com o espaço onde ela vive. E é uma relação que pode ser simbólica, como também, né, desenvolver práticas econômicas, como se fala muito hoje em dia em economia criativa, economia da cultura. A primeira exposição, nós vamos ouvir a mesa, o tema da mesa, né? Economia criativa e economia da cultura. Nós vamos falar sobre patrimônio cultural dentro desse contexto de cidade inteligente. E o primeiro recorte desse tema é a gestão inovadora de bairros históricos, na recuperação do patrimônio sem gentrificação. Passo a palavra à Nádia Somek. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje à noite, e parece que nós temos 15 minutos, é isso? Sim, 15 minutinhos. Então, 15 minutos. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. A primeira, eu vou falar um pouco sobre as transições para a contemporaneidade, o que a gente está vivendo, rapidamente. Depois, eu vou falar da minha participação nos 4 anos de governo da administração Fernando Haddad. Eu fui presidente do Compresp e diretora do DPH, e nós fizemos várias inovações que têm a ver com essa questão de gestão inovadora de bairros históricos, e uma delas é a fábrica de restauro, que nós estamos tentando implementar. Então, começando pela contemporaneidade, eu acho que tem alguns grandes problemas que a gente tem que enfrentar na contemporaneidade. E a gente tem que pensar no desenvolvimento urbano, fazendo face ao grande desafio das mudanças climáticas e do aquecimento do planeta. Então, essa é a primeira questão. E nossa regulação urbanística não trata da questão ambiental, não trata da mobilidade doce, trata muito pouco. Tanto que, em 2012, nós tivemos um plano de mobilidade que estimulava o transporte coletivo, ao mesmo tempo que a gente tinha isenção na venda de automóvel. Então, essas contradições a gente vem ficando perplexos com essas contradições. Segunda questão que a gente tem que enfrentar: as grandes desigualdades sociais no mundo inteiro, não só no Brasil, em São Paulo. O nosso trabalho tem que se voltar para isso. Então, ser criativo, fazer economia da cultura, tem que tratar das desigualdades. E vendo novas formas de emprego, pegando a questão tecnológica para buscar emprego, não, porque não vai mais ter, mas trabalho e renda, né? Terceiro ponto, a questão que o Neil Smith, que é um geógrafo, chamou de gentrificação, estratégia global de gentrificação.
que é a expulsão da população para as áreas mais degradadas e menos possibilitadas de terem qualidade. Então, nós temos que tratar de habitação nos lugares que produzam também uma cidade compacta, uma cidade com densidade e, ao mesmo tempo, uma cidade baseada na memória e na história dos vínculos que estão líquidos, que, segundo o Bauman, estão bem líquidos. E o quarto grande problema que a gente está enfrentando é essa recessão democrática que a gente está vivendo, essa insatisfação generalizada das mobilizações que estão acontecendo, não por causa de 20 centavos, não por causa do WhatsApp, não por causa de nada, do aumento do metrô. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente volta para o nível local e trabalha a participação e o envolvimento da população? E, chegando aqui em São Paulo, aterrissando desses problemas, eu acho que uma das saídas para enfrentar todos esses problemas é mudar a regulação urbanística, que em São Paulo só trabalha com zoneamento, só trabalha com o lote, o espaço privado e não o espaço público. E é isso que a gente quer trabalhar com a experiência que a gente está fazendo no Bexiga. Mas as inovações que a gente... Agora estou passando para a segunda parte, menos de 3 minutos. Como é que eu... Aqui? Então, os desafios no DPH foi, principalmente, inovar na política de preservação do patrimônio, mudar aquela imagem de chatos do patrimônio, atuar no passivo e no atraso das pautas, buscar recursos e instrumentos para a preservação, aplicar multas e desburocratizar. Há muitos edifícios tombados em São Paulo, a gente não valoriza a nossa história, porque a identidade de São Paulo é derrubar e construir arranha-céus. Então, acho que a gente tem que aprender a valorizar nossa história e nossa memória e fazer desse ativo o desenvolvimento sustentável. Parou de funcionar. Vila Tororó. Nós não temos uma política de preservação do patrimônio, mas, se a gente tivesse, o que ela deveria conter? Primeiro, pensar na inserção urbanística do patrimônio. Quando eu assumi a diretoria do patrimônio, falaram: não, a Nádia não entende nada de restauro. Eu entendo que aprendi na escola, mas eu entendo de cidade. E o patrimônio tem a ver com cidade, e não só com a restauração do edifício, mas com a produção de uma qualidade. Então, a inserção urbanística, a valorização econômica e social do patrimônio, agilizar os procedimentos, porque eu falava: pessoal, nós somos servidores públicos, nós temos que responder aos proprietários de bens tombados. E até eu fiz uma modificação, porque eu ficava nervosa quando eu era conselheira, antes de ser a presidente. A carta que notificava o tombamento falava assim: o senhor está sendo notificado que seu bem foi tombado. Eu ficava tremendo de Deus. Eu mudei. Falei: é com grande satisfação que o município de São Paulo reconhece o valor do seu imóvel, que é um bem histórico a ser valorizado. Então, tinha que agilizar, valorizar, e nós fizemos, não vou ficar aqui falando, e capacitar os funcionários que estão esquecidos. O DPH, a sociedade não valoriza o seu patrimônio e ele vem diminuindo. Quando eu deixei em 2016, em dezembro de 2016, tinha 18 funcionários, 8 estavam para se aposentar, sendo que, quando em décadas anteriores, tinha 60, 70 funcionários. Quer dizer, não valoriza a nossa história, a nossa sociedade não valoriza. Fizemos transformações contemporâneas, trouxe uma assessora que era repórter da Folha, e ela fez um blog, Facebook, organizou outras coisas inovadoras, cartilhas, me ajudou na Jornada do Patrimônio, né, a Vanessa, orientanda do Renato. Inovação e fortalecimento.
essas cartilhas para orientar os proprietários de bens tombados. Com a geógrafa Simone Sifone, fizemos uma recaracterização participativa na Vila Maria Zélia, que é uma vila super importante de uma antiga fábrica do Street, da família Street, que é super interessante e que eu acompanho há 30 anos, como ela foi totalmente descaracterizada, porque a população não conhecia a importância histórica da Vila Maria Zélia. Então, nós fizemos um trabalho de recuperação da memória dessa vila e, junto com o Condefat, criamos um escritório que articula o nível nacional, estadual e municipal para pensar questões de forma conjunta. Fizemos vários seminários, isso todo mundo faz, mas, enfim, agitamos, e eu fico contente que a nova diretora está continuando esse trabalho. E instituímos, já está na 5ª edição, a Jornada do Patrimônio. E a gente tinha o seguinte bordão: quem não conhece, não valoriza. E a ideia da Jornada do Patrimônio é celebrar o patrimônio da cidade, já virou lei, é o 3º fim de semana de agosto, e hoje é uma lei, está na 5ª edição, e, aos poucos, São Paulo vai se orgulhando do seu patrimônio. Também o selo de valor cultural, agora o DPH está com outras perspectivas de valorização. O plano diretor incluiu alguns instrumentos, firmamos diversos convênios com a produção de conhecimento, com o Mackenzie, com outras escolas, com a USP, e tínhamos a perspectiva de não ter recurso para realizar os restauros nem dos edifícios públicos. São Paulo tem 95% de edifícios privados. Então, o poder público não pode investir no privado, mas tem a transferência do direito de construir, que é um instrumento que é importante para ser recuperado. 5 minutos finais. A fábrica de restauro surge dessa mobilização de parceiros que a gente reuniu na Jornada do Patrimônio para pensar a recuperação bottom-up de um bairro. E eu aprendi com os franceses que a gente não pode impor, e percebi, quando a gente foi instaurar a fábrica de restauro no Museu do Bexiga, a reação da população dizendo que nós é que sabemos, nós é que conhecemos, não venham vocês com essas ideias acadêmicas, que nós é que sabemos como transformar a região, mas nós queremos compartilhar. E aí é isso que a gente está tentando fazer num bairro que o plano diretor de 2014 definiu como área de adensamento nas zonas de estruturação urbana, ou seja, onde tem transporte coletivo, há perspectiva de adensamento num bairro que é tombado. Aliás, eu passava por chata com os meus colegas do desenvolvimento urbano, porque não há integração entre o desenvolvimento urbano e a preservação do patrimônio até hoje. Eu acho que essa perspectiva é algo a ser conquistado. O Bexiga se materializou e teve vários projetos, esse é dos anos 70, do Paulo Mendes da Rocha, e nos anos 70 não tinha essa perspectiva de valorização das pré-existências, ele simplesmente derrubava o casario da Grota e construía um conjunto corbusiano, para os arquitetos aqui sabem o que eu estou falando, um conjunto habitacional sem respeitar a história. O concurso do Bexiga de 92 já pensou nas pré-existências, mas não foi implementado, porém deu origem ao tombamento. E a gente tem muitas casas a serem recuperadas no Bexiga, casas descaracterizadas e que precisam de conservação. Tem cortiços que a gente precisa enfrentar, e a gente organizou a fábrica de restauro. Então, eu estou dizendo o que é a fábrica de restauro. É uma mobilização e uma perspectiva. Ela nasceu no DPH e agora ela está ancorada aqui no Mackenzie, e a gente tem parceiros
da Associação dos Restauradores, conseguimos uma parceria agora com o SESC para formar e capacitar, que é um dos eixos de trabalho. Nós criamos grupos de trabalho, um de capacitação e formação do pedreiro ao restaurador, um grupo de captação de recursos, e um outro de cooperativismo para pensar a transferência do direito de construir de forma coletiva, porque são casinhas de 100 metros quadrados, se não tiver uma dimensão maior, não interessa para os proprietários e não tem recursos. Então, o coletivismo permite um projeto de restauro coletivo e uma transferência que permita recursos. Fizemos um seminário, depois de uma pesquisa que eu fiz em Londres, para ver que tipo de financiamento eles têm lá, e foi muito uma porque a Vanessa participou, coordenou uma mesa, e vários encaminhamentos desse seminário, um deles é fazer uma assessoria técnica de patrimônio cultural com o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou conselheira federal, agora eu represento o Estado de São Paulo. O Brasil tem 160 mil arquitetos, e em São Paulo tem 1/3 dos arquitetos concentrados aqui. E a Vanessa é conselheira estadual, e a gente está trabalhando para ter recursos de assessoria técnica para habitação de interesse social, já existe, mais especificamente de patrimônio. E no Bexiga, a gente, no nível acadêmico, fizemos workshops e um projeto urbano compartilhado que a gente está tentando montar, que a gente está chamando de Plano de Desenvolvimento Local, com uma perspectiva que eu estudei lá em Londres, da universidade, com uma ONG que chama Just Space, e que promove um desenho construído junto com a comunidade para fazer face a projetos imobiliários. Então, achei isso interessante. É isso também que está nos estimulando a fazer. Fizemos uma dinâmica participativa no começo do ano para saber que rumo tomar e definimos conceitos. E hoje, como está a fábrica de restauro, estamos tentando estabelecer um plano de desenvolvimento local muito delicado, estabelecendo cursos de capacitação, fizemos um concurso da marca, escritório compartilhado com o Departamento do Patrimônio Histórico. Estamos pensando numa forma de canteiro solidário no Museu do Bexiga, que a gente começou a elaborar, essa ATIS de patrimônio do CAU-BR, e uma rede nacional municipal de defesa do patrimônio. Eu acho que a gente precisa se fortalecer do ponto de vista institucional. No Congresso Brasileiro de Arquitetos, houve a criação de uma frente de entidades em defesa do IPHAN, que está sendo desmontado. O IPHAN está sendo desmontado. A Vanessa está liderando uma rede estadual, que a Lilian acho que participou. Então, aqui o DPH está fazendo uma rede da memória coletiva de São Paulo. Então, nós estamos precisando nos fortalecer para valorizar o patrimônio. Essa é a marca Manifesto, e eu participei, há um mês atrás, de um workshop com o EIA, que é o IAB, Instituto de Arquitetos Americanos, que tem essa metodologia do Regional Urban Design Assistant Team, que é uma equipe técnica que veio trabalhar com os moradores do bairro da Gamboa e que é muito parecido com o que a gente quer fazer na fábrica de restauro. Colocar as pessoas em primeiro lugar, pensar na segurança, nos espaços públicos e desenhar. A gente passou o fim de semana desenhando, acho que para os arquitetos isso é importante, a reflexão nossa se dá através da apropriação que o desenho nos permite, e pensar intervenções contemporâneas no patrimônio. E usar a rua, como a gente faz no Bexiga, 13 no 13, fizemos um workshop de fotografia e projetamos na rua o nosso trabalho. Enfim, não é fácil, a fábrica de restauro é uma
gestão inovadora de bairros históricos, mas eu quero dizer que estamos iniciando e que, frente a essa contemporaneidade que a gente está vivenciando, é algo que requer a busca de ilhas de encantamento. Eu acho que o que é importante é a gente buscar uma forma de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que nós formamos os alunos, arquitetos cidadãos, justamente para fazer isso. É isso que eu vim mostrar para vocês. Obrigada. Quanto tempo eu falei? Deu tempo, sim. Obrigada, professora Nádia, pelas palavras. É um grande... Enche o nosso coração de esperança quando a gente ouve isso. Isso faz sentido, muito sentido, tudo isso. E, lá em Sorocaba, nós estamos organizando a primeira jornada do patrimônio, tendo como inspiração o trabalho de São Paulo, né? E as dificuldades são enormes, porque essa falta de memória do interior, ela está ficando muito forte. O interior perde as suas referências. Obrigada, Nádia, muito bom. Nós vamos agora chamar o professor Renato Cimbalista, vai falar sobre o Fundo FICA, explicar um pouco como funciona. Quando eu fui convidado para participar desse debate, desse seminário sobre cidades inteligentes, eu fiz uma proposta. Eu posso, não sou uma pessoa que pensa sobre o conceito de cidades inteligentes, não tem nenhuma pretensão de pontuar esse debate do ponto de vista mais genérico. O que eu propus foi mostrar como, junto com um grupo de pessoas, um grupo que está cada vez maior, na verdade, a gente está pensando algo que pode ser considerado uma inteligência social, uma tecnologia social, ou seja, pode ser mobilizado como uma alternativa a essas leituras, essas visões de cidades inteligentes que são muito baseadas naquele aplicativo, na tecnologia e assim por diante. Acho que é assim que eu posso, assim que eu disse que eu poderia contribuir com um debate desses, e eu fico contente que foi acolhido, porque esse é um projeto que tem dado muita alegria, muito orgulho em todos nós que estamos trabalhando com ele. E eu também queria agradecer, então, o Mackenzie, a Líria, a professora Nádia, que me antecedeu, e eu falo para todo mundo, eu sou um super embaixador da gestão dela no patrimônio histórico. Acho que, principalmente, a Jornada do Patrimônio foi possivelmente a maior inovação que a gente teve no campo do patrimônio histórico no Brasil nos últimos, talvez, 20 a 30 anos, muito importante, está dando um conjunto de frutos que vão além da própria capacidade que a gente tem de mapear. É muito potente aquilo que está acontecendo depois desse trabalho. E também fico contente de estar compartilhando a mesa com a Vanessa, que em 5 minutos ela me antecipou algumas das coisas que ela vai falar, já aprendi um monte de coisa. Obrigado, gente. O Fundo FICA, ele é um acrônimo e que significa Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel. Ele não é um fundo patrimonial e não é um fundo imobiliário regulamentado, ele é um nome fantasia. O nome fantasia de uma conta no banco que tem uma aplicação que é gerida por uma organização da sociedade civil. Ele tem como objetivo, isso tudo que está colocado aí, combater a especulação imobiliária, enfrentar processos de gentrificação, comprar imóveis e os tornar acessíveis, alugá-los por valores muito abaixo do mercado. Vamos chegar aqui aos números do quão abaixo do mercado a gente está conseguindo chegar, e construir modelos alternativos de cidade, de propriedade, de moradia, mas não modelos futuros, inalcançáveis, e que partem da ideia de um poder que a gente não tem, de alguma coisa que a gente não tem, que depende de terceiros. Nós realizamos aquilo que nós somos capazes de realizar, ainda que seja numa escala muito pequena. E esse trabalho, ele começou com um grupo de pessoas que estava bastante cansado de denunciar processos de gentrificação, exclusão, segregação, remoções, despejos forçados, espoliação urbana e assim por diante. Gente, nós já sabemos o que são todos esses processos, só que a gente já sabe isso há 40, 50 anos. E que tal se a gente partir para a próxima etapa? E partir para a próxima etapa não denunciando aquilo que a gente sempre constrói, né, que é o Estado deveria fazer e não faz. A gente tem aqui no Brasil
uma relação de amor e ódio com o Estado. Já que o Estado não entrega tudo aquilo que a gente quer, significa que ele não está entregando nada daquilo que a gente quer. Acho que algo é complicado. Quando o pouco de bem-estar social que a gente tinha está sendo destruído, a gente percebe que a gente tem coisas, tem conquistas importantes que o Estado nos entregou, mas eu não estou aqui para falar sobre isso, não. Estou aqui para falar que esse grupo ele se reuniu para tentar construir algo alternativo a essa ideia, que demandar, reivindicar e denunciar o Estado, ele não entrega, e aí a gente xinga o Estado. Não é isso que a gente quis fazer. Nós quisemos construir algo que estivesse ao nosso alcance. Nós tivemos uma assessoria jurídica super interessante, primeiro do escritório de Direito Público, que talvez alguns de vocês sejam estagiários, o Manesco Pérez Ramírez Azevedo Marques. Tem alguém que trabalha no Manesco aqui? Não? Você trabalhou no Manesco. Eles ajudaram a construir o nosso estatuto, estavam desde o começo, era um grupo de pessoas que falavam assim, a gente quer, a gente sabe que o que a gente tem aí para fazer tem a ver com dinheiro, tinha uma bolsa, a gente fazia os jantares e coletava dinheiro, e foi super importante ter isso, porque, olha, o nosso projeto vai sair daqui, nós não estamos pedindo para ninguém, para o Estado, que ele entregue o nosso projeto pronto, reivindicando políticas públicas, nós estamos construindo algo que está aqui ao nosso alcance, mesmo que demore 20 ou 30 anos. O escritório Manesco ele falou, olha, o que vocês estão propondo como estatuto, como modelo jurídico, era muito importante para a gente se institucionalizar, tem a cara de uma fundação, que tem a gestão de um patrimônio. Mas uma fundação é muito difícil de vocês construírem. Então, eles recomendaram a gente começar por uma associação sem fins lucrativos, que tem uma diretoria, que vocês estão vendo aí na tela, de um conjunto de pessoas, que quem vai para a cadeia somos nós, quem é denunciado somos nós, essa é a diretoria, por isso a cara das pessoas, um conjunto de associados e um conjunto de apoiadores em uma plataforma que a gente tem de crowdfunding, que são pessoas que querem que a gente exista, mas não querem ser associados. Acho que vocês, advogados, conhecem bem o funcionamento de uma associação, não vou me ocupar mais do que eu devia nos meus poucos minutos que eu tenho para conversar com vocês. Ela iniciou-se em 2015, nós elegemos a nossa primeira diretoria em 2015, nós registramos a nossa associação em 2015, acho que foi em 2016, na verdade, deu muito trabalho, uma das coisas que deu mais trabalho foi abrir a conta no banco, depois nós iniciamos uma campanha em crowdfunding, esse dinheiro que estava numa bolsa a gente botou nessa conta e passamos a existir oficialmente, acho que a gente tinha uns R$12.000 em 2016. E começamos a dizer, bom, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente sabia que a gente queria comprar propriedade, esse aqui é o nosso site. Uma das coisas mais interessantes, logo quando a gente começou, chegou um casal de apoiadores e que falou, a gente quer ajudar vocês, a gente quer fazer uma doação de um imóvel incomodato para vocês expressarem, para vocês mostrarem, para a gente, né, são associados, mostrar a potência desse trabalho, que para nós foi uma coisa incrível, porque a gente estava pensando numa perspectiva de anos e, de repente, o trabalho foi todo abreviado, talvez nos 10 anos, e a gente conseguiu um comodato de um apartamento, que não é que eles tinham esse apartamento, que estava lá em más condições, eles compraram um apartamento bem pequeno para nossos padrões no mercado, e doaram esse apartamento em comodato para o FICA. E continuamos a captação de recursos. Nós reformamos esse apartamento, vou mostrar umas imagens para vocês, e tudo a gente tem que construir do zero. Não existe aqui no Brasil tipificado, para usar aquilo que vocês, advogados, entendem, esse sujeito social que nós estamos construindo, que é o proprietário social, que é algo que em outros países está bastante consolidado. Vocês podem ver na literatura internacional steward owner, non-profit owner, social owner, social landlord. Existe um conjunto, para pegar em inglês, que é a terminologia que eu uso mais, mas em todas as línguas isso vai aparecer, ou então algumas cooperativas que operam também dessa forma. No mundo, isso existe de uma forma muito consolidada. A gente não tem isto aqui. Uma instituição que é destinada à salvaguarda de propriedade para uso de terceiros, não está tipificado. Isso, para nós, tem um lado que é sensacional, que a gente tem uma, digamos assim, excitação, um fascínio de estar construindo esse sujeito social e esse modelo, e tudo que a gente tem que construir, a gente constrói do zero, e como a gente vai se comunicar, o que nós somos, como é o nosso estatuto, não tem nada previsto e regulamentado em lugar nenhum, a não ser as coisas genéricas de uma associação. Então, esse lado é muito legal, é muito bacana, porque a gente realmente está se sentindo numa vanguarda de uma construção de conhecimento, ou seja, desembocando aqui, aí, devolvendo para a sociedade tudo aquilo que a sociedade investiu para a gente na nossa formação,
que a gente tem essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não está fazendo isso em um plano puramente teórico, que diz, olha, deve ser assim, queremos que seja assim. Nós estamos falando, isto é assim, nós estamos fazendo, nós existimos, está aqui, estão aqui os resultados. Então, construir um conhecimento que integra a teoria e prática desta forma é muito excitante, é muito legal e dá muita alegria, principalmente em um momento como esse, de tanta destruição de conquistas depois da Constituição de 88, o grupo que está envolvido nesse pedacinho do mundo, a gente está acreditando profundamente no que a gente está fazendo. Tem seus reveses. A interlocução com o Estado ela é muito complicada. O poder público gosta muito da gente. Eles entendem que nós somos bons interlocutores para políticas públicas. Vou dar um número só para vocês. A Prefeitura de São Paulo gasta 140 milhões de reais naquilo que se chama de auxílio aluguel. Quem sabe aqui o que é o auxílio aluguel? Quem sabe? E ele é 3, 4 pessoas, então vou explicar. É um voucher de R$ 400 por mês que pessoas em situação de emergência recebem da Secretaria de Habitação, isso é considerado uma política habitacional, em alguns municípios é assistência social, para você alugar uma propriedade no mercado. Não tem nenhum controle de para onde vai esses recursos, e, mesmo se eles estiverem indo para aluguel, o que eles estão fazendo, esses 140 milhões de reais, é simplesmente inflacionar o mercado de aluguel, porque tem mais dinheiro e os proprietários acabam cobrando mal. Mas tem municípios como, por exemplo, Osasco, que são mercados menores, em que, assim que instituíram o auxílio-aluguel, o aluguel mais baixo subiu. Então, é muito clara esta relação quando a gente trata de mercados imobiliários menos complexos do que os de São Paulo. Mas aqui certamente está acontecendo. E o Estado, em todos os partidos, esquerda, centro, direita, sabe que é isso que está acontecendo e percebe que, se existisse proprietários sociais como nós, como fica em uma escala muito maior, 20, 30 mil apartamentos, esse dinheiro não estaria indo para o proprietário ganancioso, não estaria aumentando o valor do aluguel, e sim essencialmente mudando a cidade, permitindo que a gente comprasse talvez 1 ou 2 apartamentos por mês com esse recurso, que é um recurso público, que aí sim a gente conseguiria dar uma boa destinação para esses recursos do auxílio aluguel. Não é pouco, são 140 milhões de reais por ano. Então, o Estado gosta de conversar com a gente, eles entendem que nós temos uma solução super interessante e preciosa, mas, como nós somos uma organização absolutamente única e excepcional, ninguém tem coragem de fazer uma parceria com a gente, um termo de cooperação com a gente, porque não tem um paralelo. Essa é a parte complicada. Então, a gente está desesperado, pedindo para outras instituições, outras entidades fundarem coisas parecidas, para a gente ter pelo menos 3 para entrar numa concorrência pública. E a gente não vê eles como nossos competidores, são parceiros. Em 2019, o projeto vem crescendo, né? A gente alugou em julho, já vou falar sobre isso, o nosso primeiro apartamento. Nós já temos recursos para ter o segundo apartamento. Semana passada, a gente entrou num leilão e perdemos o leilão para comprar o nosso segundo apartamento, mas não tem nenhum problema. Mais cedo ou mais tarde, a gente acaba conseguindo fazer isso. Muito importante, nós estamos sendo legitimados também numa esfera mais nacional, internacional de produção do conhecimento. Fomos convidados para participar da Bienal de Arquitetura de Chicago. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto daqui a pouco também. E falar um pouco sobre isso. Olha, esse apartamento foi objeto de doação para a gente perceber também que existem recursos que estão disponíveis. Existe gente que fala, eu quero apostar nisso, disposta, inclusive, a assumir riscos com a gente. Se o projeto dá errado, se ele não funciona, se a gente não entrega aquilo que a gente quer, eles estão com a gente nessa derrota. Existe esta possibilidade, gente que realmente quer empregar os recursos nesse tipo de projeto. Isso... Na verdade, a reforma foi julho de 2019, aqui não foi agosto de 2018, não, foi julho de 2019. E, em julho de 2019, a gente teve o nosso primeiro morador. Isso é a cara do apartamento quando a gente comprou, um apartamento super bacana, 47 metros quadrados, que não é tão pequeno assim, na Praça Júlio Mesquita. A gente participou da Bienal de Arquitetura, que foi um momento importante. Cada momento de visibilidade, a gente sobe um degrau. Mais gente conhece, aumenta a nossa campanha, super interessante. Fizemos uma exposição muito simples no apartamento, porque, essencialmente, era o apartamento e o projeto que estava sendo exposto. Nós reformamos o apartamento, porque ele é essa linguicinha, então precisou de uma inteligência razoável de arquitetura e de design para a gente aproveitar melhor a iluminação e a ventilação. A gente
ele ficou com essa cara, tudo aí tem alguma lógica. Esse vidro que é translúcido é para a iluminação chegar no meio do apartamento, tem várias questões. Várias dessas, a pia aí é azul porque ela foi doada, então teve muita parceria, doação, foi super interessante isso também. Um dos nossos principais desafios é quanto que a gente vai cobrar de aluguel. A gente tinha algumas certezas. A primeira delas, o mercado não era um parâmetro para a gente. Tipo assim, 80% do valor do mercado, que é o conceito de affordable housing na Inglaterra e nos Estados Unidos, não interessava para a gente. 50% do valor de mercado, que é o conceito de social housing, é mais do que affordable housing, também nesses países anglo-saxões, não interessava para a gente. Por que não interessava? Porque sempre era o mercado que era o parâmetro. O nosso parâmetro não era o mercado, nunca foi. O nosso parâmetro era, afinal de contas, quanto custa este apartamento, quanto custa este projeto. A gente leva em conta que o custo financeiro do imóvel é zero, ou seja, ninguém está contraindo nem pagando dívidas, então todos esses nossos financiamentos imobiliários eles são inacessíveis dos mais pobres por causa disso. Então, o custo financeiro é zero, a gente quer cobrar aquilo que a gente chamava desde o início de preço de custo. Mas o que é o preço de custo? A gente foi inventando, essa foi uma das partes mais interessantes. Tudo em assembleias, tudo em reuniões, muito demoradas essas discussões, mas muito interessantes também, porque realmente a gente especificamente o grupo que está se ocupando mais desse projeto é um grupo que não tem tantas certezas assim, é um grupo que gosta realmente de debater e chegar coletivamente a uma resposta. Então, a gente foi encontrando quais são os itens do que a gente chamava um preço de custo. Não estava dado em lugar nenhum um seguro, se estoura um bujão de gás, se inunda o apartamento, se acontece alguma coisa, a gente não pode pegar o nosso fundo para ter o apartamento de volta. Então, este seguro, que é um seguro barato, não é a mesma coisa que um seguro de carro, de equipamento, o seguro do imóvel em si é um seguro muito barato, que a gente até conseguiu um pro bono de uma corretora de seguros para isso. Depois, nós calculamos essas parcelas algo arbitrariamente, R$100 que a gente chamou de desgaste do imóvel, ok. R$100 para o custeio da associação, a gente quer, aos poucos, ter o custeio da associação, uma contribuição para o custeio da associação com parte da receita dos imóveis e mais R$100 para contribuir para o fundo para a gente continuar podendo comprar apartamentos. É muito importante que o nosso inquilino entenda e saiba o que está acontecendo aqui e tem essas taxas, né? Condomínio, aluguel, condomínio, IPTU, eles precisam ser pagos. A gente não pode subsidiar, a gente pode desespecular a zero. A gente pode não cobrar custos financeiros, mas a gente não pode subsidiar a família. E deu isso aqui, que pode parecer, para alguns de nós, inclusive para mim, pareceu muito quando a gente chegou a esse número, mas a gente foi percebendo quem que é o nosso público-alvo. Nosso público-alvo não é aquela pessoa que está usando drogas no meio da rua, algo que talvez a gente tivesse uma visão romântica que a gente podia fazer. Nós precisamos, temos muitas condições de oferecer uma moradia maravilhosa para uma família que é funcional, que trabalha, que é esses serviços de remuneração mais baixa que é tudo que tem de emprego aqui na área central, só que com 2,5 salários mínimos, você não tem a menor condição de alugar nada na área central da cidade, e que não se vê como uma família vulnerável, objeto de políticas públicas e assim por diante, uma família que se vê como uma família funcional, digamos assim. É isto aqui que a gente pode entrar. E a demanda para isso, aqui em São Paulo, é de milhões de pessoas, milhões que, inclusive, nem entram no déficit habitacional. Então, não consigo detalhar mais os critérios do nosso processo de seleção, mas é mulher, essa renda de 2,5 salários mínimos, precisa trabalhar no centro. A gente queria que tivesse experiência de vida no centro e na periferia. Na shortlist que a gente não teve essas pessoas, e nós fomos atrás dessa família, não por uma chamada aberta, mas por meio de redes e movimentos sociais, instituições parceiras. A gente recebeu uma lista de 12 famílias que tinham esse perfil, não precisavam ser famílias heterossexual, pai e mãe, mas elas tinham que ser protagonizadas por uma mulher, qualquer definição de mulher também. Cisgênero, transgênero, lésbico, isso não era importante. Era importante ter 2 gerações, essa era muito importante. A gente teve um apoio profissional, de uma psicóloga, uma assistente social para fazer essa seleção, que fizeram uma classificação, chamamos a primeira família, e deu, assim, muito certo. Não tenho tempo aqui
nos meus 15 minutos para dar exemplos de como essa casa fez um impacto inacreditável na vida da família. Eu posso dar um exemplo só, enquanto o meu tempo não acaba. A mudança foi em julho agora deste ano. Em agosto, a mãe, a Mariana, foi chamada na escola e perguntaram para ela: vocês mudaram de casa? Porque a filha, Maria Eduarda, de 5 anos, já tinha espalhado para a escola inteira que ela tinha uma casa nova, como era a casa, o endereço, já tinha combinado festa do pijama. Em um dia, uma menina de 5 anos, o que, para mim, foi um assombro. Eu nunca imaginei que uma menina de 15 anos ela atribuísse tanta importância e tivesse tanta consciência desses detalhes que podem parecer técnicos a respeito de uma casa, como, por exemplo, o endereço, né? Atualmente, depois de alguns anos, nós temos 60 associados e 80 apoiadores. Se vocês se animaram a apoiar a gente, entrem no nosso site, temos uma campanha, 4.000 de contribuições mensais, nos aproximando rapidamente do nosso segundo apartamento, 135 mil no fundo, e este apartamento aqui. Aqui, David Harvey foi olhar a nossa exposição. Vocês não devem saber quem é David Harvey, né? É tipo como se a gente falasse assim: o Boaventura de Souza Santos foi lá e gostou do nosso stand. É mais ou menos isso que. E eu convido vocês todos, se vocês quiserem, esse livro que conta a nossa história, que é um dos produtos da Bienal de Arquitetura de Chicago, vai ser lançado no dia 6, às 19 horas, no IAB, aqui pertinho, em São Paulo. Nós divulgamos todas as nossas contas, é muito importante a transparência. Eu não vou conseguir falar sobre isso, a menos que você me dê 2 minutos. Sim ou não? Não? Ok. Não tem problema, gente. Não tem problema. Eu respeito limites. 2 comentários finais. O primeiro deles nós conseguimos nos qualificar e, digamos assim, ajudar a instituir dentro da sociedade civil esse novo agente no cenário da moradia e da propriedade, que não é inédito no mundo, mas ele é inédito no Brasil. O que ele não está é tipificado do ponto de vista das políticas públicas. E a gente não fica triste, frustrado, enlouquecido com isso, porque isso não é nosso problema. Isto é problema do poder público. O poder público precisa olhar para o nosso caso e entender que isto é relevante, importante. Na verdade, ele já entendeu e partir para a próxima etapa, que é institucionalizar, tipificar, normatizar, a portaria, sei lá, o que tem que fazer para isso acontecer. Não é nosso problema. Enquanto isso não acontece, a gente está super tranquilo que a nossa parte nós estamos fazendo maravilhosamente bem, sem encher o saco do poder público, oferecendo uma solução. E isso tem muito a ver com esse segundo ponto, o segundo comentário. Eu acho que, de todos os projetos em que eu me envolvi na minha vida, é o projeto em que a gente conseguiu mais articular teoria e prática no nível muito sofisticado, de forma que essas próprias categorias de teoria e da prática elas não operam quando você realmente está incidindo e criando alguma coisa, não na nossa cabeça, na nossa tese, numa pesquisa de iniciação científica, mas no chão da fábrica. As categorias de teoria e prática elas não operam da mesma forma. Obrigado, gente. Obrigada, professor Renato. Quem lembra aqui das aulas de sociologia, direito, fato social, direito reflete a realidade, a gente está diante de um caso aqui que não é só o poder público que precisa correr atrás, acho que o direito precisa correr atrás também desse projeto, que é inovador, que é diferente. Então, é um caso muito interessante para a gente discutir, né? Como que o direito agora vai encarar isso, né? É aquela velha história que todo mundo ouve, né? O direito vem a reboque. É isso, né? As relações surgem na sociedade, o direito vem atrás para criar e para ajudar, não para atrapalhar. Obrigada, professor. Foi muito boa a sua explanação sobre o fundo. E agora a gente tem nossa próxima conferencista. Acho que aqui vale só uma pequena introdução, que no âmbito do direito no âmbito do patrimônio cultural, a gente também trabalha o conceito de direito à paisagem, né, que é o direito à beleza, o direito de a gente ter uma cidade organizada, de uma cidade com qualidade de vida, né? Então, é a paisagem como interesse público. Isso, vou chamar aqui a professora Vanessa, arquiteta, para falar sobre a paisagem cultural dentro desse contexto. Vamos pensar o que é a abordagem dela dentro do nosso espaço jurídico.
a paisagem cultural, uma nova chave para políticas integradas, compartilhadas e sustentáveis. A palavra para a professora Vanessa. Queria, primeiramente, agradecer o convite, né, a Lília, a Grace, cumprimentar a mesa. Muita felicidade de poder estar aqui com vocês na Escola de Direito. Apesar do Renato ter falado da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, eu comentei com ele um pouco coisas atuais que a gente vem fazendo através do ICOMOS, né, que agora eu estou na coordenação do ICOMOS em São Paulo. Não sei se vocês conhecem essa instituição. É o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Ele foi criado em 64 em Veneza e ele é uma organização institucional de especialistas do patrimônio cultural que assessoram a Unesco para o patrimônio mundial. E o ICOMOS São Paulo acabou de ser criado, né? E a gente vem aí fazendo ações, né, através dessa instituição, com parcerias, né? A rede que a gente acabou de lançar na Alesp, dia 14, com a presença e participação da OAB, aqui a Lília e a Grace estiveram presentes, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, né? Quem sabe no próximo evento Max Cidades a gente tenha aí 1 ano, 2 anos de mais frutos para a gente comentar. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é um trabalho já realizado, que vai tratar do patrimônio na perspectiva da paisagem cultural. Eu vou dar 2 exemplos, são 2 trabalhos já executados, né? Eles dialogam muito com as perspectivas que a Nádia vem desenvolvendo e que o Renato comentou aqui. Um em Paranapiacaba, que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão lá, como subprefeita, durante 4 anos, de 2001 a 2008, eu trabalhei de 2005 a 2008, e um numa outra escala, numa escala de plano diretor, onde a gente trabalhou a cidade de Campinas. Então, eu trouxe essas 2 escalas, porque são escalas muito diferentes, para a gente poder ilustrar um pouco a aplicabilidade do conceito na perspectiva de identificação desses patrimônios no território e como é que eles podem estruturar o desenvolvimento urbano e também as políticas de economia criativa, de desenvolvimento local sustentável, de preservação ambiental e cultural. Então, para a gente começar rapidamente aqui, sem me alongar, só para situar vocês um pouco, para a gente chegar no conceito de paisagem cultural, que ele é bastante recente no mundo e particularmente no Brasil, a gente tem aí uma trajetória, né? Então, a gente começa, né, a institucionalizar o patrimônio tanto fora do Brasil quanto no Brasil através do conceito de monumento, né, que é esse conceito mais difundido que a população está mais acostumada a lidar, né? Que é a ideia do bem isolado, reconhecido pelos seus valores, sobretudo artísticos e arquitetônicos e históricos. A Carta de Veneza, de 64, que foi criada pelo ICOMOS na sua criação, ela amplia a noção de monumento para a noção de sítio histórico. Então, é um bairro, né? É um pedaço de cidade ou uma cidade inteira, como Ouro Preto, mas ainda está focando os valores morfológicos. E aí, depois, a ideia de patrimônio cultural, que é o conceito expresso na nossa Constituição de 88, que vai ampliar a noção de patrimônio para além do patrimônio material, avançando no patrimônio imaterial. O patrimônio natural está presente desde a ideia de monumento, ele vai se alargando. Só que o patrimônio cultural, apesar de ter alargado esse conceito, ainda mantém um reconhecimento e uma gestão dicotômica no território, né? É o patrimônio material de um lado, o patrimônio natural do outro, o patrimônio material do outro. Então, dentro das estruturas de gestão, inclusive dentro do IFAM e dentro dos órgãos de preservação, está estruturado dessa forma. Então, as políticas não conseguem se integrar, nem dentro da visão de patrimônio. A paisagem cultural, que ela é um conceito de 1935, mas ele vai ser institucionalizado pela Unesco, que cria essa categoria no Patrimônio Mundial em 92, ela vai alargar ainda mais essa percepção, né? O território como patrimônio, mas o território não como domínio, como percepção e apropriação dessas identidades. E aí pressupõe, então, a simbiose de valores, esse reconhecimento intrincado, né? Então, ao mesmo tempo que você lê o patrimônio imaterial no território, você lê o patrimônio material e as relações entre essas coisas, né? Sem descartar o substrato ambiental, que é o nosso patrimônio natural. Então, a partir desse conceito, a gente trabalhou em Paranapiacaba todo um programa de gestão através da subprefeitura, que foi montada para fazer essa gestão descentralizada e integrada. Então,
trabalhando com a ferramenta do planejamento estratégico situacional, um programa de desenvolvimento local, baseado na preservação cultural como recurso, né, como objeto da preservação e também objetivo, né, da preservação. O patrimônio natural, porque lá a gente tem um patrimônio fortíssimo, natural, de Mata Atlântica, o turismo sustentável, comunitário. A gente pegou uma vila abandonada há 20 anos, uma população favelada morando no patrimônio, 65% de desemprego. Então, não dá para fazer um trabalho de recuperação de patrimônio material, por exemplo, de restauro, de cascas, se a gente não trabalhar essa comunidade. E é uma comunidade muito frágil, né? Muito vulnerável. Então, como inseri-la nesse projeto? Então, a gente montou uma estratégia para isso. Trabalhamos na perspectiva da economia solidária, criando grupos de restauração, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, e participação cidadã, e também a legislação. Então, a gente trabalhou todos os eixos em conjunto. E o fato da gente estar numa subprefeitura nos auxiliou a montar essa política integrada. Então, Paranapiacaba é essa vila ferroviária, construída em 1867 pelos ingleses, então é um patrimônio nacional. Foi lançado, né, a candidatura a Patrimônio da Humanidade. Então, a gente tem um patrimônio urbano, tecnológico, industrial, ferroviário, imaterial, natural, são muitos patrimônios associados, né? A partir do plano diretor, onde a gente reorganizou a política urbana, foi definida uma zona especial de interesse do patrimônio, que é um plano diretor local, e a gente foi trabalhar em cima dessa pactuação de diretrizes para a preservação desse patrimônio. Então, a gente fez essa leitura junto com a comunidade, né? A gente trabalhava muito próximo da comunidade, então a gente tinha vários grupos participativos no local, a gente formou monitores ambientais e culturais, né, para poder receber esse turista, né, moradores locais. Então, o turismo, especificamente, a gente trabalhou em etapas, né? Então, a gente teve uma primeira etapa que a gente chamou de implantação, depois qualificação e, por último, a formalização. Então, é o papel da lei, né? Se a gente começa com a formalização, a gente não consegue fazer esse trabalho. Então, assim, a população precisa ser preparada para isso, né? Para institucionalizar esse processo. Então, a gente partiu de uma ideia de um turismo endógeno, né? Trabalhamos com esse conceito do turismo propor, do Resende, né? Então, não só envolvendo essa comunidade, mas criar mecanismos que desbravem oportunidades para essas populações, dentro do que eles sabem fazer e dentro do que eles podem vir a fazer. Então, a gente trabalhou também em formação, né? Então, a gente incentivou as pessoas a abrir um bed breakfast, portas abertas. Um vai trabalhar com hotelaria, o outro vai trabalhar com comida, o outro vai trabalhar com monitoria. E aí a comunidade foi se identificando nesses espaços, né? A gente criou, então, pousadas, não tinha nada de pousada lá. Criamos um selo, depois, de qualificação turística, né? As pessoas tinham que pagar um aluguel para a prefeitura, então é um patrimônio público, então toda essa gestão fundiária, né, que o Renato estava falando um pouco, aqui a gente fez lá. E a gente trabalhou muito na perspectiva do associativismo e do cooperativismo. A gente também implantou o trem turístico lá, criamos o programa de qualificação dos serviços turísticos. Esse é o trem que vai da Luz a Paranapiacaba, então é um projeto que foi implantado naquele momento, né? Ele funciona até hoje. E a gente criou, então, o calendário de eventos anual. A gente montou uma comissão de festejos com a população, então a população nos ajudava a conceber e gerir toda essa estrutura, né? Então, desde festas tradicionais que já existiam até festas novas que a gente descobriu e colocou. Por exemplo, o Festival do Cambuci, a gente descobriu em pesquisa de memória oral que o cambuci é um fruto típico da Mata Atlântica, então é um recurso, daí vem a economia criativa, é um recurso que está lá, e a gente descobriu que eles trabalhavam isso na gastronomia. E a gente, então, criou esse Festival Gastronômico do Cambuci, fizemos competição, eles faziam pratos, enfim, foram incentivados a criar e inovar a partir do recurso existente, né? E outras comunidades que, hoje nós estamos no Dia das Bruxas, né? A gente tem lá em Paranapiacaba um locus de prática, né, das bruxas e dos magos, então eles vieram nos procurar,
querendo fazer as festas deles, né? A comunidade ficou apavorada. Porque, não, como é que nós vamos receber? Eles queriam botar caldeirão na mata. Não, como é que a gente vai receber as bruxas aqui? Aí a gente, calma, vamos ver como é isso, né? Fizemos aí uma intermediação, fizemos o primeiro evento. A partir daí, desde lá, né, de 2005, nós temos o evento todo ano, acontecendo toda sexta-feira 13, e toda vez que tem uma conjunção astral, não sei qual lá, que as bruxas e magos... Santo André tem uma associação nacional de bruxas e magos, né? Então, isso que é interessante do patrimônio imaterial e trabalhar na perspectiva da paisagem cultural, porque, às vezes, o recurso da economia criativa não está só no lugar, mas naquilo que outras comunidades, no Brasil todo, significam, interpretam e apropriam como recurso do lugar. Então, lá, para eles, é um lugar mágico. Tem um monte de coisa lá que eles falam. E eu trabalhei 4 anos lá, posso dizer que é um lugar mágico mesmo. Então, foi muito interessante receber esse pessoal, e a gente estava aberto a isso. Criamos o Festival de Inverno, né, que era um festival mais exógeno, mas promovendo as culturas locais, enfim, né. Então, foi bem interessante esse foco, né. E a gente trabalhou, então, o patrimônio natural, criamos o Parque Nascentes de Paranapiacaba, que é uma unidade de conservação, tem plano de manejo, tudo isso, e fizemos, junto com a Unesco, uma parceria para os jovens, né, que chamava Programa de Jovens, para a formação de jovens. O nosso orgulho é que, até hoje, a gente tem essa comunidade formada, e alguns foram fazer biologia, foram fazer agronomia, turismo, para poder trabalhar em Paranapiacaba e na região. Aí a gente criou o Circuito Museológico, que foi um projeto premiado pelo IFAM. A gente montou a cooperativa de marcenaria, porque a gente tem um patrimônio em madeira, né, muito específico. Então, a gente precisou estudar esse patrimônio. A gente teve financiamento da FAPESP para fazer esse projeto também, junto com a universidade, para entender esse patrimônio, montar as peças lá, né, porque a gente, quando precisa restaurar uma peça, né, uma casa, não dá para comprar no mercado essa peça, ela é muito única e exclusiva. Então, a gente estudou isso, montou a cooperativa com moradores de lá. E aí, finalizando esse projeto, então, a gente criou a lei, né, Zona Especial de Interesse do Patrimônio, fez um zoneamento específico para vir, um zoneamento que leva em consideração o patrimônio, então, essa questão do uso compatível, a gente trouxe, né. E uma coisa importante que a gente fez nessa lei é que a gente fixou o estoque residencial. Então, 50% dos imóveis necessariamente tem que ser residenciais, porque a gente tinha medo que muda a gestão, a outra gestão vem e vai querer vender todo o patrimônio ou fazer uma concessão só para uso comercial. E o que dá sentido também àquele lugar bastante é a moradia, né? É uma vila ferroviária, né? Foi uma vila ferroviária. Então, a gente gostaria de manter esse uso. E esse trabalho todo está sistematizado nesse livro que a gente lançou, Paranapiacaba, um Patrimônio para a Humanidade. E agora, para falar um pouquinho de Campinas, então, né? A gente foi, então, fazer o plano diretor, né, numa consultoria através da FUPAM, na FAUSP, plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, e a gente foi, então, criar uma metodologia para ler essas paisagens culturais na cidade. A gente entendeu que o patrimônio tinha que ser um dos sistemas estruturadores da tomada de decisão do desenvolvimento urbano, exatamente para evitar isso que a Nádia colocou. Olha, a gente do patrimônio fica brigando com o pessoal do desenvolvimento, porque eles querem verticalizar o Bexiga, mas o Bexiga não suporta, né? Ele é uma paisagem cultural, então ele tem a sua característica de formação histórica, social e tudo mais. Então, a gente trouxe essa leitura, criamos uma metodologia. Então, como é que a gente começou a ler esse território? A gente primeiro começou pelo substrato natural, então identificamos bacia, unidades de preservação, sistema de espaços livres, então todo o patrimônio natural e o substrato natural da cidade. Como a gente estava fazendo o plano diretor, era uma escala de cidade, plano diretor e lei de uso e ocupação do solo juntas, né? Depois, os bens tombados, a gente já referenciou todo esse conteúdo, né? A maioria dos bens estão no centro isoladamente, porque é aquela visão de monumento, do bem isolado. A gente fez uma leitura do processo de urbanização da cidade, né, nos seus diversos períodos, né? Então, a gente usou aí uma referência que vem da economia urbana e também da área do planejamento regional, e entendemos esse processo de urbanização nos seus períodos. E aí a gente foi verificar a materialidade urbana e arquitetônica desses períodos, né? E aí, cruzando
essas informações. Então, a gente organizou, né, essa linha do tempo aí, dos períodos, e o que a gente tinha já de reconhecido e não reconhecido dessa materialidade que estava presente na cidade. E mesmo os espaços esquecidos, a gente conseguiu localizar alguns espaços esquecidos, né, nesse processo. Essa aqui é só para ilustrar esse trabalho que foi feito, que foi bem minucioso. E aí a gente foi levantar o patrimônio imaterial, né, dentro dos conceitos do IFAM, de lugares, saberes e fazeres, celebrações, formas de expressão. Cartografamos isso na cidade. Isso não, o órgão de patrimônio municipal também não tinha essas informações. Então, a gente cartografou onde aconteciam essas coisas, os blocos de carnaval, as festividades, os grupos de música da periferia e do centro, na Unicamp, muitos grupos de teatro da Unicamp, que tem toda uma presença naquela região. E, a partir daí, então, nós identificamos 16 paisagens culturais, né? Desde a paisagem cultural do centro, primeira fase da industrialização, aqui algumas imagens, né, e a cartografia identificando então essas paisagens, né. Essa maior que vocês estão vendo amarela aí é a paisagem do período café, né, as fazendas, a maioria das fazendas é um território que pela sua estrutura fundiária e topográfica ficou bastante preservado do processo de urbanização também, e outras paisagens aí rurais. Então, só para ilustrar um pouco, vou passar assim, rapidamente algumas imagens, né? Aqui as fazendas, então, que a gente tem bastante ainda presente nesse território, que conta esse período do café e do Brasil colônia, né? E aqui o centro de Sousas, que era um centro urbano que dava suporte ao café. Aqui é uma área rural ainda, de paisagem rural, que é da imigração alemã e suíça, nos bairros Friburgo e Fogueteiro, que é do lado do aeroporto de Viracopos, e ela está sofrendo uma pressão enorme da ampliação do aeroporto. Então, é aí que a gente começa a ver quais são os conflitos, né? E a gente tem, por exemplo, a Oktoberfest de Campinas, acontece lá, nessa comunidade, né? Então, isso é também economia criativa, né? E a Mogiana, né, que o trem faz esse traçado e vai, então, desenhando essa paisagem. As paisagens aqui do centro, né? A primeira industrialização, então, que a gente tem o casario operário, as fábricas, a ferrovia. O bairro Cambuí, que seria o nosso Higienópolis de Campinas, né? Bairros Jardim, que foram desenhados. Aqui a gente tem a nossa liberdade campineira nesse bairro. Então, assim, a gente não está lendo só morfologia, a gente está lendo as culturas nesse território, né? O Taquaral, que tem o nosso Ibirapuera lá, e também é um bairro Cidade Jardim. Enfim, só para ilustrar algumas. E aí a gente, então, trouxe isso para o plano diretor, criamos, né, o instrumento da chancela, e ele nos orientou à tomada de decisão. Então, as áreas sensíveis à verticalização, por exemplo, a gente não propôs a verticalização no zoneamento, porque a gente já tinha essa leitura. Então, isso nos ajudou muito. Então, foi aqui que aconteceu a integração. Aqui a sobreposição das paisagens culturais no zoneamento que ficou depois, né, já tendo ele como sistema estruturador. E os instrumentos todos que a gente da legislação urbana que a gente aplica específicos aí para essas áreas de ZPACs que a gente chama. Então era isso que eu queria apresentar. Obrigada, Vanessa, pelas palavras. São 2 exemplos excelentes para a gente. Bom, agora nós vamos falar sobre um eixo importante dentro dessa discussão, que é aquele que traz o pertencimento, né, que revela, que faz com que as pessoas protejam os bens, que é a educação patrimonial. Ela é essencial para o processo de preservação. Então, vou convidar a Yara Cristina Gabriel para falar um pouco sobre o que é educação patrimonial e como ela se desenvolve dentro desse contexto. Eu queria agradecer a todos. Assim, tive uma certa dificuldade de pensar, porque falar de educação patrimonial para advogados, o que eu vou falar?
Mas, enfim, vamos para esse desafio. A minha proposta aqui foi tentar ser um pouco didática, apresentar de uma forma mais sugestiva e simplificada alguns embates de nós, né, desse grupo que está atuando na questão do patrimônio. Então, eu pergunto, né, o que é educação patrimonial? Alguém se arrisca? Palavra de vocês, eu gosto de interação. Já que eu estou falando de educação, eu preciso de interação. E aí? O que seria educação patrimonial? Como lidar com o patrimônio? Outro exemplo, vamos testar mais prático. Reconhecer nossa história. Reconhecer nossa história? Como que acontece? Como que seria acontecer a educação patrimonial? Como a gente faz ela acontecer? Qual é a memória que vocês têm? Vocês foram em passeio na escola, não foram? Educador odeia esse termo. Eu estou brincando, enfatizando, porque não é passeio, é visita técnica, é trabalho de campo. Mas vocês lembram que vocês iam no passeio da escola, né? Na minha época, era mais legal ir para o Play Center, né? Assim, as novas gerações têm, na região de Campinas, né? Toboágua, aquele Hop Harry, que agora já, né, também já é para a nova geração, os escolares de agora não existe mais. Mas a ideia que a gente tem é aquela ação de ir no museu e ter sempre alguém fazendo, né, contando aquela historinha, né? O tempo presente e os conflitos urbanos e esse, né, desenvolvimento tecnológico forçaram a área da educação também a repensar esses conceitos. Não dá mais para pensar em ação educativa ou simplesmente a mediação que acaba sendo robótica, né? Então, hoje, o conceito que a gente desenvolve, até por conta da transformação dos debates nacional e internacional com relação à questão do patrimônio, é pensar a educação patrimonial com um outro sentido. Ele não é mais a ideia de mediar, de fazer a mediação, de aproximar ou de narrar a história. E a história com aquele H super maiúsculo como a verdade. Até porque, né, o tempo presente faz a gente se questionar que as verdades são construídas, são narrativas, né? Então, qual um conceito, uma melhor definição, um melhor desenho e que a gente atua hoje e qual a gente trabalha hoje no Brasil, né, o conceito de educação patrimonial? Que a educação patrimonial são processos. Ele não pode ser fechado, né, em unidades ou numa prática única, né? São processos. E esses processos ele visa mediar, mas mediar o quê? A identificação e o fortalecimento dos vínculos de comunidades. Mas se a gente pensar que o patrimônio está lá, aquilo é o patrimônio, aquilo é a história, aquilo tende a ruir. As cidades tendem a se esvaziar, não é? O prédio tende a cair, né? E a gente tem os apagamentos e os esvaziamentos sociais. E a ideia, né, que a gente tem no tempo presente é a ideia de construir que a educação patrimonial tem uma finalidade de construir as referências, esses referenciais culturais, e eles são subsidiados, eles são ancorados no patrimônio em si. E aí, como é que a gente relaciona com direito e como que a gente relaciona com direito urbanístico, que é um desafio sempre para mim, né, a todo momento pensar, né, o que fala. Então, a primeira reflexão foi pensar o que o direito está falando, né, o que o direito está dizendo para o patrimônio. E o direito constrói a política urbanística. Está desenvolvendo, né, essas leituras mais ampliadas, não tão encaixotadas. Então, quando eu fui lá ver a lei, né, específica que desenha a política urbana, eu falei assim, não, o que tem? Como é que eu posso, né, cruzar esses dois universos que aparentemente são tão distantes? Veio à tona, né, a palavra, para mim, surgiu como, né, uma questão super reflexiva. Essa ideia de função social, a função social da cidade. Dentro da função social da cidade, essa noção de qualidade de vida para a população, não é o que a política urbana oferece ou faz vínculo com a ideia de patrimônio e, portanto, com a ideia de educação patrimonial. E na lei, né, na política urbana, ela vai falar para mim, ela foi me dizendo que são os interesses, esses interesses que são históricos, ambientais, paisagísticos, sociais e culturais. Para um historiador, a palavra interesse é um problema. Pus de vermelhinho exatamente porque é uma questão
é complexa, extremamente subjetiva. Porque o que é um interesse, né? Como a gente define, como é que a gente foi se transformando ao longo dos momentos históricos dos interesses. Se a gente for olhar como historiador, ao longo do tempo, os interesses mudam. Hoje, às vezes, num prazo curto, para a historiadora é difícil pensar, né? Mas numa geração os interesses mudam. E o que está lá na política urbana? Que o interesse ele se materializa pela ideia de proteção. E a questão da proteção é o ancorador. Pensando na história do patrimônio, ele é o ancorador das ações e da construção do conceito de patrimônio. Então, enfim, né, eu fiz a pergunta, como é que eu vou definir? Como é que eu defino os interesses? Né? Como é que a lei, né, e como é que a gente faz? Como é que a gente vem fazendo esses interesses? E o patrimônio cultural, ele vem como resposta. E vem como resposta, aí eu fui também lá tentar beber ou me espelhar, me subsidiar pela área jurídica. Né? Ele é dado pela Constituição. Então, para ser bem didática, né, o que a Constituição vai falar? Que aqueles itens, os bens que são naturais, material e imaterial, eles são portadores de referências. Está ruim? Posso já? Ah, então tá bom. Tá certo. Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, lá em 88, a gente já definiu, né, um caminho e a lógica, não é, do que vai estruturar o novo conceito de educação patrimonial, os referenciais culturais. E aí o patrimônio cultural, a partir de 88, ele, no Brasil, redesenhou o conceito que era tradicional de patrimônio, aquele patrimônio fechadinho, acabadinho, que ele tinha sua justificativa na história, no artístico, no monumental, como a gente acabou de ver, né, no item, né, e ele se amplia para ele ser patrimônio cultural brasileiro. E ele é organizado a partir dos bens tangíveis e intangíveis. Eles podem ser, no caso dos tangíveis, os móveis, que são os acervos, e as coleções, né, ou formatadas pelas coleções arqueológicas, museológicas, documentais, arquivísticas, né, bibliográficas, videográficas, fonográficas, não é? E os imóveis, que é o que a gente conhece mais, o que a gente tende a perceber mais, que são, né, materializados pelas cidades históricas, pelos monumentos, pelos conjuntos urbanos, os sítios de valor, que são de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, né, científico também. E os bens intangíveis. E ele tem a natureza da imaterialidade, que é a inovação e as novas tendências no mundo, sendo discutidas no mundo, que a gente conseguiu ver aí no trabalho e nos exemplos aí de Campinas, de Paranapiacaba. E esse patrimônio, né, imaterial, ele é estruturado a partir das práticas, né, dos domínios da vida social. Então, ele força a gente a olhar para as pessoas. E, pensando no patrimônio intangível, né, esse patrimônio que é imaterial, ele também faz a gente refletir os outros patrimônios já estabelecidos ou historicamente consagrados, não é? Porque o patrimônio intangível e imaterial ele vai tentar efetivamente apresentar para a gente, fazer a gente refletir sobre os saberes, os ofícios, os modos de fazer, os modos de viver, né? As criações que são científicas, que são tecnológicas, que são artísticas, plásticas, né, musicais. Ele vai dar conta das celebrações, que sempre ressignificam o lugar, os itens, né, da cidade, os lugares. Né? Por isso que a gente consegue perceber aí nos projetos das cidades que a gente analisou agora, não é, essa questão de construir e reconfigurar os mapas da cidade. Né? E aí o patrimônio cultural tem uma estrutura administrativa de proteção. No âmbito nacional, a gente tem, né, no órgão federal, os órgãos estaduais e os órgãos municipais. No caso, vinculado à Secretaria, né, enfim, vinculado ao Ministério agora da Cidadania, e, enfim, a gente tem uma entidade que atua na preservação, que é o IPHAN, e os conselhos consultivos do patrimônio em âmbito nacional. No âmbito estadual, a gente tem, vinculado à Secretaria Estadual de Cultura, o PPH e o CONDEFA, e, no município,
o DPH, a unidade, né, e o Compresp como conselho. Em âmbito mundial, a gente tem aí as ações da Unesco. E aí eu volto a refletir, tentar, né, articular os conceitos centrais de patrimônio e de educação patrimonial, que é jogar nessa reflexão, né? O que é um referencial cultural? Se a gente muda, e a gente está vivenciando no tempo presente uma mudança muito acelerada por conta dos novos modos de vida contemporâneo, não é? O Domenico Polo faz uma reflexão interessante. Falar da história, né, do patrimônio é falar de como a sociedade constrói seu patrimônio. Falar de patrimônio é entender a história da construção do seu patrimônio e das práticas patrimoniais. E ela passou por uma lógica, né, e ela passa no tempo presente pela lógica da assimilação e a lógica da estranheza. A todo momento, enquanto sociedade, quando a gente vai definir, e como resultado da nossa reflexão, né, do espírito do tempo, e que talvez a legislação e as estruturas absorvam, a gente sempre passa por esses conflitos, não é? Quando a gente reflete a partir da assimilação, a gente está falando ou partindo de um posicionamento, de uma reflexão, em que a gente olha o passado com uma possibilidade de a gente sempre poder transformá-lo, criar novas narrativas, perfeito? E ele assume essa função, essa pedagogia de uma ordem cívica. Então, a gente olha para o patrimônio, a gente revitaliza ele, e ele está lá, é um vestígio. E eu posso ser anacrônico com ele para ele fazer sentido no tempo presente. No mesmo momento que a gente faz essa escolha, a gente trabalha com a estranheza, não é? E esse passado é distante. É aquilo que define, para mim, o que eu não sou mais, não é? E eu tenho que mostrar essa ideia de distanciamento. Portanto, o que a gente teve? Né? Como a gente construiu a nossa noção de patrimônio, a nossa noção de história? A partir da ideia de tesouros, daquilo que é grande e ilustrativo. Portanto, a gente se distancia, né? Aí um exemplo, uma reflexão, aqui é Veneza, né? Como a gente trabalhou com essas duas dimensões, né? Da estranheza e da apropriação. Num momento, enfim, ela foi construída, tinha uma finalidade. Num dado momento da história, né, dessa torre do Campanário de São Marco, em Veneza, ela apresentou uma rachadura, não é? E aí, o que a gente faz? A gente põe ela no chão. Lá no início do século, o que a gente faz? A gente reconstrói. Né? Só para a gente poder refletir como a gente trabalha com essas duas reflexões, né? Estranhamento e reconstrução, não é, fantasiosa. E aí a gente tem que estar preparado, não é, para o visual contemporâneo, e a gente vai a Veneza e acha que aquela torre que está lá é aquela torre histórica, né, sedimentada. Para uma provocação? Quem conhece esse lugar? Quem chuta? Vamos, gente. Ninguém conhece? Pátio do colégio. Pátio do colégio. Só para a gente entender como a gente constrói cenários, a gente faz a musealização das cidades, não é? Não é um problema, faz parte da nossa questão, mas é o paradoxo. Não é? É o paradoxo da memória do passado, que constrói essa amnésia, essa apatia, esse embotamento daquilo que é raro e da possibilidade de construção. No tempo presente, a gente discute muito isso, né? Quais os critérios que a gente vai estabelecer para a reconstrução. E aí, esse paradoxo na prática, né? A gente fica sempre nesse conflito. A gente lembra ou esquece? A gente reconstrói, cenariza, ou a gente, né, monumentaliza? Né? Os artífices e os atuantes do patrimônio são sempre taxados como os xiitas da preservação. E aí a pergunta, né, o que a gente está ligando para o século XXI? O que a gente marcou para o século XXI? A gente contemporaniza, a gente festeja a memória do trauma, a gente criou a moda retrô. Faz sentido, a gente gosta daquilo que é bonitinho, aquilo que é antiguinho, né? Aquilo que... Já sei. O que a gente está criando? É uma pergunta, né? O que a gente está criando? A gente está criando quais questões? A gente está olhando, não é, para essa ilusão de passado. É legal construir um passado, é legal cenarizar, ficcionar,
né, criar ficção do passado, até porque a gente está vivendo a aceleração do tempo, a gente fez, né, essa rachadura do tempo. Né? Quais caminhos a gente está criando? A gente está musealizando o mundo e a gente está criando novas identidades ou né, construindo discursos específicos de perda de identidades comunitárias. Então, ampliamos essas práticas patrimoniais, é uma crise do tempo presente, até porque a gente está vivendo essa crise de mimeses, essa crise de imitação. O retrô é legal, a cenarização, né, a construção fantasiosa. Né? Ao longo da história do patrimônio, o que a gente tem? Essas modelagens, não é? Humanas e históricas inventadas a partir do patrimônio. O que a gente viu aí, que o Derrida dá a dica para a gente, que se a gente definir um lugar e uma técnica, a gente tem uma garantia de futuro. É a gênese do patrimônio, que ela se baseia nessa cultura erudita, né? E ela tem uma dicotomia entre preservar e destruir. Então, quando a gente vai para a história do patrimônio, ele exatamente se consolida e se estrutura assim, a partir da perda. Quando a gente sacou, percebeu, lá na Revolução Francesa, que a gente estava perdendo, a gente criou esse primeiro momento de preservar tudo, monumentalizar. Né? E a gente tem esses 3 perfis iniciais, as 3 fases do patrimônio. O patrimônio, algo cerimonial, o patrimônio como culto do Estado e formação do cidadão, e a terceira fase, que é essa ideia de patrimônio como identidade cultural de revisão do passado. Portanto, no tempo presente, a gente se viu obrigado a reconstruir essa noção. Então, a gente olha para o patrimônio, a gente tem anseio de desenvolvimento humano, a gente atribui ao patrimônio um potencial, uma ferramenta no tempo presente para reconfigurar os conceitos anteriores, e também a gente olha ele como economia do patrimônio, como uma forma de desenvolvimento social. E aí a gente trabalha com essa coisa, né, de unir e compartilhar e pensar, né, as identidades como ancoradoras de vínculos de comunidade. Né? A desigualdade do patrimônio e a lógica do patrimônio define e joga para o século XXI que a apropriação dessas desigualdades do patrimônio vão forçar a gente a entender que as pessoas se apropriam de formas diferentes do patrimônio. E são leituras, e leituras que a gente tem que questionar, refletir, ressignificar, mas respeitar e entender como ferramentas, né? Então, o patrimônio cultural é uma forma de é um elemento dinamizador da cidadania, e ele é a possibilidade da gente reconfigurar, garantir as possibilidades de pertencimento. Só que a gente tem que partir da ideia de que a gente trabalha com pessoas diferentes, e a diversidade cultural é um fator de coesão. No tempo presente, se a gente não partir para essas reflexões, a gente vai continuar reproduzindo discursos ultrapassados. Então, o direito do cidadão participar da sua vida cultural foi aquilo que me fez perceber como o direito se une com a educação patrimonial. Não é? E ele é um lugar de luta. É um lugar de luta material, né, e simbólica, de pessoas diferentes, de classes sociais, de etnias e de grupos sociais. Perfeito? E, pensando num fechamento, né, do que é educação patrimonial, ele ou a gente deve trabalhar, né, numa perspectiva conceitual, né, não como uma metodologia, mas como um princípio mesmo de orientação, né, dessa nova dinâmica de sujeitos e de vozes para falar do patrimônio. A gente só consegue falar de patrimônio, ou preservar o patrimônio, ou pensar numa cidade para todos, se a gente consegue estabelecer essas lógicas de pertencimento e de participação, se a gente garante esses espaços de participação. Então, o princípio da educação patrimonial, ela parte do princípio de articular e vincular várias metodologias que dão a possibilidade para a gente, né, se situar, se reconhecer, valorizar esses bens, essas ações, mas a partir dos vínculos de identidade, de pertencimento e de clamor individual que os grupos sociais na cidade podem apresentar. Então, queria agradecer. Obrigada, Yara.
sempre erro aqui, né? Obrigada, Yara. Ficaríamos mais um bom tempo ouvindo você. Bom, nós não teremos mais tempo, né? Nosso tempo está... As perguntas podem ser encaminhadas, né, Lilian, depois. Né? Quem tiver qualquer dúvida, anotem a pergunta, o e-mail, a gente encaminha para o professor, a gente vai recompor a mesa. Bom, na próxima vez, a minha proposta é que as pessoas possam fazer testar. Bom, obrigada a todos pela presença, pela exposição, pelas palavras. Agradeço a presença de todos, agradeço a Lilian e ao Mackenzie pelo convite. Encerramos essa mesa, essa mesa de trabalho, essa mesa que e espero que tenha trazido luz e novas ideias para os novos advogados nossos futuros juristas, né, os operadores do direito, que também a gente ouve muito essa palavra, né? Tá bom? Obrigada a todos pela presença.